Para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem me concedido, para que mais uma vez pudéssemos estar fazendo essa transmissão através dessa live, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, transmitirmos uma mensagem da parte de Deus. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma oração para nós começarmos a ler a Bíblia e a meditar sobre ela. Senhor nosso Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, para que pudéssemos mais uma vez estar falando da Tua palavra. Peço, Pai, a Tua graça, a Tua unção, o poder do Espírito Santo e a mensagem do céu. Fala conosco nessa tarde, Pai, pela Tua palavra, nesse dia, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos lendo, fazendo uma série de leitura, porque o meu alvo é que nós possamos chegar a um conhecimento de acordo com as Escrituras sobre o lugar da adoração, onde hoje nós devemos adorar a Deus. Qual é o local da adoração que Deus tem reservado para o seu povo? Então nós lemos, retornamos um pouco no tempo dentro das Escrituras, na época em que Deus, através de Moisés, tirou seu povo do Egito, porque tudo começou ali a organizar um povo para aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós lemos a respeito de saída do povo de Israel do Egito. E agora nós lemos que lá no Egito, na saída, naquela noite, na Páscoa, quando Deus feriu os primogênitos do Egito, a Bíblia nos diz que para que não morresse nenhum dos primogênitos entre o povo de Israel, eles haviam de matar um cordeiro, passar o seu sangue na verga da porta, porque à meia-noite haveria de passar o anjo do Senhor, e a casa que não tivesse aquele sangue, então iria entrar aquele anjo e mataria o primogênito. E naquela noite, quando os primogênitos de todos, em todas as casas do Egito, havia uma pessoa morta, às vezes até duas, o clamor foi tão grande, uma angústia tão profunda, o povo gritando, desorientado, triste e abatido por ver os seus filhos mortos. Podia ser criancinha, podia ser adolescente, podia ser pessoa de idade, e houve um clamor terrível no Egito. Porém, aonde estava morando o povo hebreu, a Bíblia diz que não houve nada, nenhuma enfermidade sequer neles. Mas no Egito morreu primogênito de animais e todos os primogênitos filhos do povo do Egito. Então nós vemos que quando eles saem do Egito, então Deus, ele fala com Moisés a respeito dos primogênitos. Então Deus fala com Moisés que no lugar dos primogênitos
do povo de Israel, Deus iria ficar com uma das tribos. Então, como uma negociata que Deus fez, o povo, né, os primogênitos foram contados, e o povo da tribo de Levi também foram contados. Até nós vemos que quando eles foram contados, a Bíblia nos diz que aquela quantidade de levitas, dos filhos de Levi, passaram até o número dos primogênitos foi maior do que o dos levitas, e eles tiveram que resgatar, pagar o valor, porque de agora para frente, desse momento em diante, o povo, os levitas, todos aqueles que nascessem naquela tribo, iriam ser para servir o Senhor. Então eu quero ler no capítulo 3 do livro de Números, que vai falar sobre isso. Capítulo 3, versículo que nós vamos ler, versículo 11. Deus diz para Moisés: falou o Senhor a Moisés dizendo: e eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos que abre a madre entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus. E porque todo primogênito é meu é, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Naquela noite, quando Deus feriu os primogênitos, então Deus resgatou os primogênitos dos filhos de Israel para ele. Em vez de morrer um dos filhos, ou primogênito entre os filhos de Israel, Deus mandou matar um cordeiro. Aquele cordeiro resgatou o filho primogênito daquela família. Então aquele cordeiro tomou o lugar daquele filho. Se não tivesse matado o cordeiro, passado na porta o sangue do cordeiro, nas vergas das portas, o anjo iria entrar naquela casa e matar o primogênito, se tivesse um ou dois. Mas por que dois? Porque às vezes o pai era primogênito e tinha um filho primogênito, morreria o pai e o filho também. O que acontece? Mas através daquele sangue, Deus resgatou todos os primogênitos para ele, tanto das pessoas como dos animais. Mas agora Deus fala para Moisés, né? No deserto do Sinai, versículo 15 do capítulo 3 de Números, eu vou ler agora. Deus diz: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pela sua geração, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. De 1 mês para cima. E o Moisés contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Marari. Então, os filhos dos Levi, eles eram formados em 3 grupos, que eram os filhos que se destacavam entre aquela tribo. Então tinha o grupo descendente de Gerson, o grupo descendente de Coate e o grupo descendente de Merari. E agora nós vemos que esses grupos, eles iriam, cada um deles, ter um trabalho para fazer entre o povo de Israel. No capítulo 4,
eu vou ler aqui no capítulo 4, qual foi a responsabilidade dos filhos de Coate. Então diz assim, capítulo 4 de Números: falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra na tenda da congregação. Esse será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhes porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o caçal das luminárias e as suas lâmpadas e os seus pavitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que o servem. E meterão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo e porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul com a coberta de peles de texugo e cobrirão e lhe porão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os porão num pano azul e cobrirão com uma coberta de peles de texugo e os porão sobre os varais. E tirarão a cinza do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre eles porão todos os seus instrumentos, com os que servem seus braseiros, os seus garfos e as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo e lhes porão os seus varais. E havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coates virão para levá-lo, mas o santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Bom, aqui eu estou lendo, mas se nós quisermos continuar, nós veremos também aqui que os filhos de Gerson, eles também teriam que fazer alguma coisa, e os filhos de Merari. O que eu estou lendo aqui? Que quando Israel parava, esses, né, cada um desses levitas, dessas tribos, tinha alguma coisa para fazer. Cada um tinha que fazer aquilo que Deus havia determinado. Quando uma equipe terminava os seus trabalhos, entrava a outra. Quando aquela outra terminava, a terceira equipe entrava e entregava o santuário pronto, o tabernáculo pronto para o povo adorar a Deus. Nenhum outro israelita poderia tocar. Se tocasse, poderia até morrer. Era trabalho dos levitas. Levita não era só para cantar, como a gente pensa assim, só levita. Não, levita não era só para cantar, levita era para fazer esse trabalho. E nós vemos, por que eu estou mostrando isso? Porque eles não tinham lugar. Eles não tinham lugar físico, se é ali, é naquele monte, é naquele outro. Não, eles estavam viajando. Eles estavam viajando para ir para Canaã. E o que aconteceu? Quando eles paravam,
Aquilo estava acima de animais, de carros, não é? E tinha as madeiras que era para colocar, levantar o tabernáculo. E quando eles paravam, uma das equipes ia, começava a fazer, montava ali o santuário, montava o tabernáculo e pronto. Ficavam determinado tempo, conforme Deus ia dirigindo, com aquela nuvem e com aquele fogo que aparecia e ia. Então não parava, porque eles estavam indo em busca de Canaã, na terra prometida. E eles iriam chegar logo. Mas quando eles estavam próximo da terra, para entrar na terra prometida, o que aconteceu? Moisés mandou 12 espias examinar a cidade, examinar o local. E eles foram. E estavam próximo, bem próximo, foi rápida a viagem. Mas quando eles vieram com a notícia de lá, eles ficaram com medo. Aqueles espias, apesar de conhecerem que a terra era boa, que a terra produzia, as plantações, era bastante, alimentação, muitas, fontes de águas, bastante, uma terra que produzia, mas os moradores ali eram homens fortes, tinham homens altos, parecendo gigantes, e bem armados. E o que aconteceu? Aqueles espias ficaram com medo, ficaram amedrontados, apesar que eles levaram do vale de Escol um cacho de uva. Agora imagina, o cacho de uva, eles tiveram que enfiar uma madeira naquele cacho de uva para no ombro de um, no ombro do outro, carregar aquele cacho de uva de tão grande que era. Mas quando eles chegaram para trazer a notícia para Moisés, eles falaram que a terra, começaram a falar que a terra é boa, mas pelo medo que eles começaram a sentir dos moradores, eles inverteram, começaram a dizer que a terra não prestava, que a terra não era a terra que produzia nada. Eles disseram, essa terra, ela destrói os seus moradores, ela não produz nada. E o mais terrível ainda, eles disseram, é um povo forte, um povo armado, eles são gigantes, muito grandes. E eles ainda fizeram uma comparação dizendo, olha, da mesma forma que um gafanhoto é para nós, como nós olhamos um gafanhoto, assim nós somos diante deles, e tão grande que eles são e pequenos como nós. E o povo ficou com medo. Mas teve 2 entre eles que não tiveram medo. Foi Josué e Caleb. Eles falaram, não importa se tem gigantes, se não tem, a terra é nossa. Esse povo é o nosso alimento e nós vamos entrar lá, vamos tomar posse porque Deus vai dar vitória para nós. O povo, com medo e revoltado, começaram então a querer até apedrejar a Josué e a Caleb, porque eles estavam animando o povo que já estavam até desanimados para não entrar. Mas nesse momento, quando eles estavam querendo até bater, apedrejar Josué e Caleb, a Bíblia nos diz que a glória de Deus apareceu naquele momento. E Deus então disse para Moisés que voltasse, que não entrasse naquela terra. E Deus disse, nenhum desses vão entrar nessa terra, a não ser Josué e Caleb. E Josué, então Deus falou, e Moisés falou para eles, depois de repreender eles, aí eles quiseram se arrepender, e dizer, não, então nós vamos entrar na terra, nós vamos lá, vamos tomar posse, mas Deus disse para Moisés, fala para eles não irem agora, porque se eles forem, agora sim, agora eles vão morrer, agora eles vão ser destruídos. Alguns teimaram,
e foram destruídos. E Deus disse: faz esse povo voltar para o deserto. Foi aí que eles ficaram. Agora sim, estavam tão próximos, poucos meses de chegar na terra de Canaã. Deus falou: vocês vão andar nesse deserto por 40 anos, até o último dessa geração morrer. Aqueles que saíram do Egito, homens formados, mulheres formadas, esses não vão entrar na terra prometida. Vocês vão rodar durante... Então foi essa caminhada que eles ficaram rodando 40 anos. Não é que eles ficaram andando desde quando saíram do Egito. Nossa, alguém pode ler e falar: poxa, mas que terra longe. Saiu do Egito, ficou 40 anos para chegar em Canaã. Não foi assim. Eles não foram, eles ficaram rodando. Ia de um lado do deserto, depois ia para o outro, depois ia para o outro, e ficaram rodando, lutando, brigando, sendo perseguidos, e até que morresse o último daqueles que, de 20 anos para cima, aqueles que adultos que saíram do Egito. Agora, aquela multidão que entraram na terra prometida foi aquelas que nasceram no deserto. Sim, entrou uma multidão, mas não dos que saíram do Egito. Aqueles que nasceram no deserto durante esses 40 anos. E nem Moisés entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Por que eu estou falando isso? Porque durante esses 40 anos, eles tinham o seu culto. Eles adoravam a Deus. Eles montavam o seu templo, não é? O seu tabernáculo. Os levitas estavam ali, trabalhando, e Deus dando as leis, e Moisés trabalhando. Que serviço, né? Uma coisa que era para ser rápida. Moisés sofreu muito na mão desse povo, porque ia ser muito rápido. Então, meus amados irmãos e meus amigos, ali não tinha um local onde era preferido por Deus. Bom, daí o que aconteceu? Quando eles chegaram, que Moisés morreu, aquela geração toda morreu, e passou então o comando para Josué. Então Josué foi o que entrou na terra prometida, porque quando completou os 40 anos, Deus falou: olha, Moisés, aquilo que eu falei, está chegando a hora. Olha, está próximo, está bem aí na frente a terra prometida. Vou mostrar para você. Mandou Moisés subir no monte. De lá Deus mostrou para ele contemplou a terra. E disse: está vendo, Moisés, daqui a pouco o povo de Israel vai entrar em Canaã, na terra prometida. Mas você não vai entrar. Ah, meu Deus, não. Moisés começou a orar e disse: olha, pode parar. Você não vai entrar na terra prometida. Josué vai entrar com esse povo. Então foi Josué que entrou na terra prometida com aquele povo e distribuiu as terras. Quando separou as terras de Canaã para cada tribo, os levitas não tiveram terra. Eles tinham sim a casa para morar, o lugar para ficar, mas eles não tinham a herança de terra para ser produtivo, para plantar, para criar e ter uma produção. Eles iriam sempre trabalhar para Deus, para o Senhor. Então, aí tinha que cuidar dos levitas. Os sacerdotes só podiam ser da tribo de Levita. Um sacerdote morria, vinha outro, tinha que ser sacerdócio da tribo de Levi. E o que acontecia? Eles não trabalhavam, porque eles tinham que cuidar da obra de Deus. Então, os dízimos era para cuidar deles. As ofertas alçadas, tudo para cuidar deles. E da obra, e do templo, e da casa de Deus.
Era muita gente. E eles viviam dessa forma. Quando você lê lá em Malaquias 3:10, e Deus diz que vai amaldiçoar o povo com maldição porque eles não trazem o dízimo, por quê? Porque naquela época o povo de Israel não trazia, fechou a mão para não trazer o dízimo. O que acontecia? A casa de Deus foi abandonada. Os levitas pararam. Cada um foi cuidar da sua vida. Por quê? Porque não tinha dízimo. Eles iam comer, eles iam sobreviver como? Então Deus falou para eles: vocês não trazem o dízimo para minha casa? Vocês não cuidam da minha casa? Os levitas estão indo embora, a casa está ficando fechada, tudo destruído. Então eu vou amaldiçoar vocês vão ser amaldiçoados. Então, irmãos, esse caso do dízimo é muito importante a gente entender. E então Malaquias é o profeta que está profetizando nessa época em que o povo para de dar o dízimo, a casa de Deus não tem mais levita. Se nós lermos aqui, nós vemos quantas vezes levitas abandonaram. Tinha época que não tinha nem sacerdote. Não tinha mais sacerdote, que eles fechavam a mão, não traziam o dízimo. Como eles iam trabalhar? Como os levitas iam cuidar da casa de Deus? Então Deus disse: vocês são ladrões. Por que são ladrões? Porque os dízimos não eram deles. O dízimo era para matar a fome dos levitas. Era para matar a fome do sacerdote, mas eles não levavam. Vocês estão roubando, por isso que eles são chamados de ladrões ali. Porque eles tiravam o dízimo que não era deles, que era para dar para os levitas. Já era do plano de Deus. Por quê? Porque naquela época o sistema, não é? O sistema político era Deus, não é? Era Deus. Era teocrático. Era Deus o presidente, o governador. Era Deus que mandava. Então, a lei de Deus, não é? É como o presidente da república, como os governadores, como as prefeituras. Tem a lei, tem o quê? Como é que faz para limpar uma cidade, para cuidar de saúde, cuidar de hospital, cuidar de coisa pública? Como é que faz? Você não, talvez nem percebe, mas é você que paga. Você paga impostos para cuidar. Aqueles que estão trabalhando lá é o teu imposto. É a nação que está pagando. Só que no nosso sistema, em qualquer sistema da terra, tem que pagar na marra. Mas quando Deus, né, no movimento de Deus, na teocracia, eles traziam o dízimo para sustentar os trabalhadores da obra. Está entendendo? Então, o templo, né? Nesse início não tinha o templo, era o tabernáculo. E foi por muito tempo assim. Tanto é que quando eles saíam para as guerras, que às vezes eles eram afrontados, sai para a guerra, eles levavam uma coisa muito preciosa entre eles. Eles levavam às vezes a arca, o sacerdote ia para abençoar eles, porque a arca de Deus era considerada, e é a coisa santíssima, sagrada, porque dentro da arca tinha a palavra de Deus, tinha os mandamentos de Deus, e tanto é que ninguém podia nem tocar naquela arca, não podia nem tocar que morria. Então, irmãos, o que acontece? E aquela arca vivia nas tendas, nos tabernáculos. E assim foi por muitos anos. Nós não vamos. Eu poderia ler tudo isso, mas vai demorar muito. Então eu estou comentando. E isso foi passando de geração em geração. Teve o sacerdote, teve os juízes, não é? Depois o primeiro juiz foi Samuel, não é? Que ele ele foi levado no templo para ser cuidado, porque tinha um lugar onde ele ficava. E lá, quando morreu o sacerdote, não é? Ele morreu, seus filhos morreram. O
que aconteceu? A Bíblia nos diz que Samuel ficou sendo o juiz. E então Israel ficou sendo dirigido, organizado por juízes, tantos juízes. E Samuel, então, a Bíblia nos diz que foi até a época em que o povo pediu para que Samuel também desse para eles um rei, porque Samuel estava velho. Ele saía nas guerras, ele saía junto com o povo, orientava. Mas ele não podia mais sair, estava velho, cansado. Os filhos de Samuel começaram a trabalhar, mas eles começaram também a não dar bom testemunho. Então o povo reclamou: queremos ser igual às outras nações, queremos ter um rei para sair das nossas guerras. Foi aí, irmãos, que veio o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, depois, ele foi um homem muito abençoado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um homem preparado por Deus, ungido por Deus. Mas depois ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu essa graça. E o que é que Deus fez? Mandou que Samuel consagrasse outro no lugar dele. Então, Deus chamou Davi, e Davi foi o segundo rei. Quando Davi reinou, e agora ele, um homem que desde moço, um homem valente, um moço valente, treinado nos montes, nas guerras, e então ele tornou-se rei e foi muito abençoado por Deus. Era um homem temente a Deus, um rapaz temente a Deus. Ele ficou muito rico, ele tinha a sua casa, o seu palácio. E um dia ele falou para um profeta chamado Natã, e disse: olha, Natã, ele olhou para o palácio, para a sua casa, e disse: olha, eu moro nessa casa tão bonita, nesse palácio. E olhou e disse: olha aí a arca de Deus, ó, tá lá na tenda. Estava lá ainda, naquele tabernáculo. E ele disse: eu quero construir uma casa para Deus, um templo para Deus. E Natã então disse: vai, faz mesmo, faz, porque Deus vai te abençoar. É Deus que vai te dar essa vitória. Pode fazer, que é da vontade de Deus. Natã preceptor, moço. Natã preceptor. Quando foi à noite, Deus falou com Natã: olha, Natã, não vai ser assim não. Você vai voltar lá e falar para Davi que não é para fazer casa para mim. Eu nunca pedi isso para ele. Eu tirei ele lá do curral das ovelhas, lá de trás das malhadas. Ele não tinha nada. Eu enriqueci ele. Fui eu que dei tudo para ele. Nunca pedi casa. Deus disse: nunca pedi um templo, nunca pedi uma casa bonita, grande. E ele também não pode fazer para mim a casa, porque ele é um homem de guerra, derramou muito sangue. Mas o filho dele poderá fazer. Então Natã foi e falou para Davi, e Davi então disse: não, tá bom. Ele ficou até contente, porque ele tinha tido a promessa de Deus, que os seus descendentes, nunca haveria de faltar um dos seus descendentes para reinar em Israel. E Deus falou para ele: o teu filho, depois de você, ele vai construir então o templo, a qual foi Salomão. E então, irmãos, Salomão, quando Davi faleceu, Salomão começou a reinar, e Salomão construiu ali o primeiro templo ali em Jerusalém. Então, irmãos, nós chegamos até aqui, onde Salomão construiu aquele templo. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve os profetas, os juízes,
instruindo o povo, e o povo, cada um ia nos montes, adorar nos montes. Quando a Bíblia diz que eles faziam oferta no monte, não era idolatria. Cada um ia fazer o seu culto, a sua oferta para Deus. Um ia num lugar, outro ia no outro, outro ia no outro. Aí Deus falou que era para fazer tudo num lugar só. Por quê? Para que houvesse organização, para que cada um pudesse ser organizado naquilo que é para fazer para Deus. Agora Salomão vai construir aquele templo. Davi dá o desenho, dá a planta para Salomão. Davi armazena ferro, madeira, tudo. E Salomão então faz aquele templo. Então, irmãos, ali está feito o templo e nós vamos ler a respeito disso. Hoje não. Mas se Deus permitir, amanhã, a partir das 18 horas, nós vamos então falar desse templo. Falar desse templo em que Salomão fez para Deus. O que Deus fez nesse templo? O que Deus falou desse templo? E hoje? E esse templo hoje? E o templo de Salomão? O que representa para nós hoje? Eu só quero adiantar para você, não representa nada, nem para mim, nem para você, e nem para Deus. Nem para Deus. Viu? Mas nós vamos ver que foi uma coisa muito gloriosa. E isso é muito importante, meu amado irmão e meu amigo. Por quê? Porque você é um filho de Deus. Você é um homem, uma mulher, uma moça e um moço que Deus está olhando para você, que Deus está com você e que você hoje é o lugar onde Deus habita. Você é o templo de Deus. Você é o lugar onde Deus habita. Deus não habita em parede. Deus não habita em parede, seja ela qual for. Pode ser uma parede feita toda de ouro, um piso de mármore e assim por diante. Deus não está naquelas paredes. Deus não está naqueles bancos modernos e bonitos. A igreja pode ter um forro de ouro. Deus não está ali. Deus só chega naquele lugar quando você chega. Sabe quando Deus está no templo? Quando você chega. Por quê? Porque Deus não fica no templo. Deus não fica nas paredes. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus é você. Então, aonde você for, Deus está com você. Agora, você imagine você tendo Deus dentro de você, o Espírito Santo na tua vida. Que homem, que mulher, que moço, que moça, que autoridade você deve ter sobre essa terra. Oh, glória a Jesus. Então é isso que o povo de Deus, de uma forma geral, tem que entender. O seu poder, o seu potencial, a sua força. E muitas vezes, irmãos, eu vou comentar uma coisa com vocês aqui, que eu li uma vez, quando a pessoa, isso eu li numa revistinha, o pai levou o menino no circo, e o menino vendo aqueles animais que naquela época tinha, né, o leão, a girafa, a onça. Então o menino ficou muito admirado com o elefante grande, forte. E ele perguntou uma coisa para o pai dele, e uma coisa que o pai dele ficou admirado, até sem resposta. Ele disse: esse animal é forte, pai? É muito forte. Mas tem bastante força? Tem. Mas por que então, se ele é tão forte, por que essa cordinha segura ele? É uma cordinha tão pequena, amarrada na perna dele. Por que ele não arrebenta? Aí o pai disse: porque ele não sabe a força que tem. Muitas vezes, irmãos, você não sabe o poder que você tem.
Às vezes a pessoa não sabe a autoridade de Deus que o povo dele é nessa terra. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, estão amarradas com problema, com dificuldade, sendo escravo de tanta coisa que não presta, porque não sabe o poder que tem, a unção, a virtude que tem, por ser um filho de Deus. Mas nós vamos ver sobre isso. Para quem nos ouvir, nos acompanhar, vai ouvir, porque eu vou ler isso na palavra de Deus. Isso, se Deus permitir, então, convido vocês para que amanhã, nós a partir das 18 horas, vamos novamente estarmos meditando na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, para que pudéssemos nesse momento ler a Tua palavra, falar da Tua grandeza, oh meu Deus, e da bênção que o Senhor é para nós e que nós somos nesse mundo. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Pai. Se tiver alguém, meu Deus, que está me ouvindo, com problema, com dificuldade, com enfermidade, é no nome de Jesus que eu abençoo, para que haja libertação. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor.